Agora eu vou falar do Flamengo. O Flamengo ganhou do Pirâmides no fim de semana, sábado, né? Uma vitória tranquila, sem grandes percalços. E agora vai encarar o PSG na quarta-feira na decisão do Intercontinental, Mundial. Podemos chamar como a gente quer, Mundial, na verdade, né? Tem a Copa do Mundo lá, que é a grandona, mas isso aí é o Mundial, tá aí o chaveamento e agora Flamengo e PSG se enfrentam na quarta-feira, Mauro. Ó, o Flamengo, claro, tá esgotado pelo fim da temporada, mas talvez sem pressão, porque não precisa ganhar, meu Deus, precisamos ganhar, não temos, tal. Chega para esse jogo olhando frente a frente para o PSG, poderoso e tudo mais, não? Eu acho que uma coisa boa, né, para esse jogo é que já teve experiência de enfrentar times europeus, né, dois, né, na temporada. O Chelsea, o Flamengo jogou muito bem, para mim foi a melhor atuação do ano, foi muito bem sucedido, e contra o Bayern, que cometeu muitos erros, né, que são as lições que podem ser úteis para esse jogo, né, não pode repetir os erros cometidos contra a equipe alemã. O PSG ganhou do Metz com um time cheio de reservas no fim de semana, a lanterna do Campeonato Francês. E depois desse jogo, ele tem só um jogo pela Copa da França contra o Fontenay, um time da 5ª divisão. Lá ele pode botar até o Sub-17 que ele vai ganhar, o Luiz Henrique. Ou seja, é o último jogo do ano. Então vai jogar completo, vai jogar com o que tiver de melhor no momento. Claro que não vai jogar com todos os titulares, porque alguns jogadores são dúvida, Marquinhos, Dembélé, o Hakimi está fora. Mas vai colocar um time forte em campo, certamente. Até porque, como a gente tem lembrado, o Qatar é o dono do PSG. Então não dá para chegar na casa do Emir, colocar um time mequetrefe em campo e perder para um time sul-americano, seja ele qual for, né? Fosse o Flamengo ou outro qualquer. Então eu imagino que vai ser assim, um confronto difícil. O Flamengo tem uma chance, claro, de tentar enfrentar a equipe do PSG, um jogo só, e tentar a vitória. Mas, de fato, joga sem aquela cobrança, porque a responsabilidade desse confronto sempre é do europeu, né? Que é um time muito mais caro, um investimento muito maior e tudo mais. Mas, provavelmente, o Flamengo vai enfrentar o PSG com aquilo que tiver de melhor no momento. Não vai poupar jogador e tal, até que não faz sentido. Ele não tem motivos para isso e tem motivos políticos, eu diria, de sobra, além de esportivos, é claro, né? Para colocar um time forte em campo, né? Se se puede, Juca. Opa! Se puede? Sim, se puede. É claro que o PSG leva um favoritismo, até por esse aspecto que o Mauro chama atenção, é um time lá do Sheik, né? Então deverá ter, nesse fiasco de comparecimento do torcedor, acho que teremos um jogo com mais torcida e a favor do PSG, mas o Flamengo tem um time de qualidade que permite perfeitamente encarar o PSG, como o Flamengo encarou o Liverpool e não ganhou por um tris. Um tris. Então eu acredito sim, vou torcer muito. E volto a dizer, para mim, na minha modestíssima opinião, o título da quarta-feira é mais significativo do que o do Mundial disputado no meio do ano. Acho que é um torneio de mais qualidade técnica, porque reúne os campeões continentais e não times que ganharam títulos 4 anos atrás. Então, vou torcer muito para que traga esta taça para o Brasil. Acho que vai ser muito importante para o futebol brasileiro. Claro, você dirá, futebol brasileiro, mas tem 5 gringos no time do Flamengo. Tem. Também no time do PSG, não sei quantos gringos tem, mas tem. Sobre o jogo de quarta-feira, eu acho que é um jogo em que o PSG é favorito, eu já até falei sobre isso. Para mim, o PSG tem muito mais condição de vencer o Flamengo, mas é um jogo único. O Flamengo tem um ser que está iluminado e que está resolvendo um jogo atrás do outro, que é o Arrascaeta. Se ele jogar de novo tudo que ele puder e tiver no fator decisivo que ele tem apresentado nessa temporada, é bem possível que o Flamengo consiga fazer um jogo frente a frente. Ou tem o Pedro, que pode entrar ali nos últimos 20 minutos para apresentar alguma coisa diferente. O Flamengo tem hoje um Pulgar, os dois Léos numa ótima fase, o Alexandre, um zagueiro, um lateral que tem uma experiência absurda na Europa. Então, assim, o Jorginho, que jogou Copa do Mundo pela Itália, então dá pra gente imaginar um jogo pau a pau. Tecnicamente, o PSG é melhor? É melhor. Mais chance? Sim. Se eu tivesse que apostar, apostaria no PSG? Sim. Agora, não vou ficar surpreso, boquiaberto, se quarta-feira o Flamengo vencer 1-0, 2-1, ou prorrogação, pênalti, não vou ficar tão surpreso, não.
Arnaldo, complete, porque o Arrascaeta, rapaz, talvez, sei lá, seja... Acho que é a melhor temporada dele, né? Acho não, em termos de números. É incrível, né? Esse ano pode não só ser o melhor ano do Arrascaeta, como pode ser o melhor ano de um clube brasileiro em todas essas últimas jornadas, porque o Flamengo do Felipe Luiz já igualou o Flamengo do Jorge Jesus e o Botafogo do Arthur Jorge. Ele pode ainda ser campeão mundial, coisa que nem o Jorge Jesus conseguiu, perdeu para o Liverpool. E acho que o grande desafio do Flamengo é jogar como o Flamengo, guardando as proporções, jogou com o Liverpool naquela oportunidade. Né? O favorito, como todos disseram aqui, é o PSG. A última vez que um brasileiro ou um sul-americano ganhou foi lá em 2012, o Corinthians em cima do Chelsea do Rafa Benítez. Faz muito tempo, muito tempo. E o PSG, o Mauro já destacou, fez o caminho recente do PSG, quem jogou, quem vai jogar, como é que foi no final de semana, a questão do Emir, e acho que o PSG não vai chegar para brincar, não, vai jogar a Vera. Vi um outro comentário do Mauro também interessante, quando perguntado, não sei, agora não me lembro quem perguntou para o Mauro, não sei se foi lá na Jovem Pan, acho que foi na Jovem Pan, se ele imaginava que a estratégia que o Botafogo utilizou na Copa do Mundo de Clubes, vencendo o PSG, seria uma hipótese para o Flamengo nessa jogo único. Ele rapidamente falou, é impossível o Flamengo jogar daquela forma. Seria impossível o Botafogo do Arthur Jorge jogar daquela forma. O do Renato Paiva jogou. Ele até lembra que do Renato Paiva jogou igual contra o Palmeiras e acabou perdendo o gol do Paulinho. E o Flamengo vai jogar, talvez o Flamengo não jogue, ele vai jogar o seu estilo. Mas talvez ele não tenha aprendido algumas situações específicas de jogo na partida com o Bayern de Munique. Que talvez seja a partida mais próxima que ele tenha nesse aspecto. Vale lembrar que o Flamengo, de lá para cá, recebeu jogadores, melhorou o seu repertório ofensivo, sobretudo. Tem até o Pedro podendo participar um pouquinho, mas tem o Carrascal, que ele não tinha, tem o Samuel Lino, que ele não tinha. Da Copa do Mundo para cá. Então eu acho que ele vai ter possibilidades no jogo e eu acho que é muito difícil vencer um time europeu bom. Talvez o PSG não seja mais o melhor time europeu do momento, mas está entre os melhores. Não perdeu o goleiro, não joga o Hakimi, mas eu ficaria surpreso se o Flamengo ganhasse, mas acho que vai dar jogo. Como disse o Jugo, acho que vai dar jogo.